iniciei a gravação, fica à vontade. Tá, joia. Você quer que eu dê uma introdução aqui para o time? Vamos lá. Para você poder tomar mais uma aguinha aí? Vamos Pessoal, bom dia a todos aí, para os que já conseguiram se juntar, a nós aqui nesse dia gostoso aí, nessa sexta-feira. A gente está aqui representando o time da SUIDA, Sociedade de Mulheres Engenheiras, né? A nossa organização, ela visa desenvolver, né, e trabalhar com esse time de mulheres aí super engajadas, né, nas áreas que a gente chama de STEM, né, de engenharia e exatas em geral aí. E a gente está com a Carol aqui, que é a nossa movimento, para trazer um tema bastante interessante aí, que eu tenho aprendido bastante com ela e eu creio que vocês vão gostar muito, que é a psicologia positiva. Nós vamos ter 2 sessões nesse mesmo... Tá? Então... Pessoal, só uma... Desculpa, Dé, desculpa te interromper. Vamos deixar o microfone no mudo. A gente vai abrir para perguntas no final. E também, se vocês quiserem ir perguntando aí no chat, a Débora vai fazer a mediação de todo o processo aí, ok? Porque quando a gente tira do mudo, o que acontece? Por exemplo, a Débora estava falando, veio algum barulhinho assim e a gente não consegue escutar ela. Pode voltar, Débora. Bom dia a todos agora, né, que é oficialmente, né, gente? A gente passou por alguns percalços aqui na preparação. Depois eu conto para vocês o que aconteceu. Vai lá, Débora, finaliza aí. Vai lá. É só para comentar, então, complementando o pessoal, que a gente vai ter 2 sessões, porque como o tema é bem legal, a gente resolveu quebrar em 2 sessões de 1 hora também, para não sobrecarregar, né, mais tempo. Então, teremos uma hoje e uma sessão na próxima sexta-feira, dia 5, para quem puder se juntar na próxima também, a gente vai dar uma continuidade. Então, vou pedir para a Carol se apresentar e dou bom dia para todo mundo de novo aí, que entrou mais gente aí. Sejam muito bem-vindos aí a nosso bate-papo sobre psicologia positiva. Vamos lá, gente. Bom, eu tô super feliz aqui da gente poder fazer isso, né? Essa é uma iniciativa junto com o SWE. Para quem não conhece, o SWE é a Society of Women Engineers. É uma sociedade sem fins lucrativos que ela visa trazer as mulheres um pouco mais para funções de liderança, né? A gente abriu essa sessão para muitas pessoas fora do SUI, porque a gente acredita que a psicologia positiva não possa beneficiar somente mulheres, mas pode beneficiar a todos, desde uma pessoa que trabalha em casa, desde uma pessoa que tem a sua família, no ambiente familiar ela é muito aplicada também, e a ideia aqui é a gente também conseguir aplicar isso ao nosso ambiente de trabalho, tá? É um tema que... Por que a gente decidiu compartilhar esse tema, né? Vamos lá, só para ficar claro, eu não sou expert no tema, tá? Eu tô vendo aqui, a Neuza entrou, gente, a Neuza fez curso comigo, a Mara entrou, eu não tô conseguindo ver todo mundo aqui, eu tô com 2 telas, tá? Quando eu estiver olhando para lá, é que é outra tela, tá, gente? Mas eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, e eu tenho uma certa descoordenação de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então me perdoem por isso. Então a ideia é a gente compartilhar coisas que para mim me edificou muito. Então para mim fez muito sentido tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E é interessante falar o porquê que eu fui buscar esse curso, né? Eu vi que chegou uma certa fase da minha carreira que eu me sentia muito mal. Eu estava sempre olhando a coisa ruim, a coisa negativa, era tudo muito pesado, sabe? Então, quando eu ouvi psicologia positiva, eu falei assim, me chamou atenção, né? Eu já tinha escutado falar, assim, por exemplo, da psicologia positiva com o cachorro, né? Que acho que é afirmação positiva, alguma coisa assim com o cachorro, mas não é bem isso que a psicologia positiva vai tratar. É o reforço positivo, desculpa. Reforço positivo com criança, reforço positivo com cachorro, né? Do tipo, em vez de você bater no cachorro quando ele faz xixi no lugar errado, você faz o reforço positivo quando ele faz o lugar certo, né? Isso também funciona muito bem. Então,
isso me interessou, porque eu vi que no meu dia a dia de trabalho, até na minha vida pessoal, eu estava levando para um lado sempre focando num lado mais pesado, e isso me fazia sofrer demais. Quando eu vi esse treinamento, eu falei assim, gente, não é um treinamento leve, tá? É um treinamento ali por volta de 80 horas e tem mais 20 horas de trabalho, tá? E, além disso, eu fiquei tão maravilhada com o tema que eu falei assim, não, eu preciso compartilhar com meus colegas de trabalho, eu já compartilhei com minha equipe, e agora abrimos a sessão para vocês aqui. Preparei com muito carinho e a ideia é que a gente consiga agregar valor a vocês, tá? Tudo certinho aí, Débora? Vendo tudo certinho, tranquilo? Tudo certinho, Carol. Estamos vendo claramente você, a tela aí. Se você quiser começar aí com a apresentação, fica à vontade. Tá, joia. Tá, só falando um pouquinho sobre mim, para não ficar assim muito vazio, né? Sou formada em engenharia mecânica, estou na empresa John Deere há 10 anos, trabalho na área de projetos no meio ambiente, muitos projetos com estações de tratamento. Aqui é uma foto em Montenegro, aqui o pessoal, as meninas tinha muita mulher nesse projeto aqui, né? Se alguma delas estiver aqui, legal, muito feliz. Um pouco sobre mim, eu amo família, tá? Minha família aqui, meu marido, inclusive ele está nos ouvindo aqui agora. Tenho 2 filhos pequenos, adoro esportes, montar cavalo. Amo de paixão o tema do meu trabalho, que é o propósito de purificar águas, de trazer um ambiente um pouco melhor, ar também. E esse aqui foi um dos meus tutores, né? Das pessoas que me ajudou muito na minha carreira, tá? A ideia aqui, como eu já falei para vocês, eu não sou expert, a ideia é dar uma palhinha para vocês das maravilhas e trazer algumas ferramentas que a gente possa aplicar no nosso dia a dia para que a vida de vocês, se fizer sentido, fique um pouco mais leve também, tá? A gente terá, como a Débora falou, 2 sessões, uma que é hoje e outra no dia 5/11. A gente dividiu em 2 sessões, porque como hoje é véspera de feriado, ia ficar muito pesado, a gente não ia conseguir terminar tudo em 1h30, né? Então a gente achou melhor dividir em 2 sessões. Então o propósito dessa sessão é explicar o que é a psicologia positiva, o que não é a psicologia positiva, mostrar algumas técnicas para ter momentos prazerosos, algumas teorias da felicidade e algumas teorias para ter felicidade. E fazer você pensar o que te faz feliz e como você pode ser mais feliz. E tem um teste também, que isso a gente vai usar, a resposta desse teste é um teste que não é pago, tá? Ele é um teste gratuito, e a gente vai usar esse teste mais na segunda sessão. É um teste sobre as suas forças de caráter e virtudes. Ok? Bom, o que não é psicologia positiva, a psicologia positiva não é positivismo, não é pensamento positivo, não é autoajuda. E também não é uma linha da psicologia como Jung, como behaviorismo. Aliás, eu não compreendo nada da psicologia como um todo, tá, gente? Sou engenheira raiz, super técnica, tá? E acho que uma das coisas que me fez trazer isso aqui é porque eu era tão técnica, mas tão técnica que eu esquecia do lado humano das coisas, né? E acho que quando eu estava fazendo treinamento de psicologia positiva, eu comecei a ver o quanto eu tenho de prazer em estar com as pessoas, o quanto eu tenho de prazer em, por exemplo, fazer um treinamento técnico que seja mais ver o resultado das pessoas, né? Teve algumas pessoas que eu dei algum tipo de mentoria, algum processo de coach, alguma coisa assim, de técnico mesmo, e quando você vê que o resultado da pessoa é melhor que o seu, você fala assim, uau, que maravilha, né? Então é muito prazeroso isso, tá? Vou Então, ter que discordar, tá, Carol, que você é extremamente técnica. Ah, Te é? interrompendo um minuto. Você tem aprendido muito com você aí, você tem, como você comentou, né? Você está olhando o teu outro lado, né? E você tem uma sensibilidade incrível aí. Então, eu acho que todo mundo pode trabalhar os dois lados, né? Que Super. legal, que bom.
Então vamos lá. O que é a psicologia positiva? A psicologia positiva, eu vou falar aqui um pouco de história, um pouco do que está aqui no slide, né? Ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, em que a gente tinha pessoas que estavam com problemas psicológicos muito fortes devido a todo o impacto que tiveram, tá? E ela é uma ciência que vai estudar a felicidade. Ela vai estudar a excelência do ser humano e o seu perfeito funcionamento, o estudo das virtudes e forças de caráter. E aí a ideia da psicologia positiva é permitir que as pessoas floresçam, mais pessoas floresçam, né? Depois eu vou mostrar um gráfico disso, vocês vão entender um pouco melhor. É a ciência que estuda como as pessoas podem usar as suas forças para ter uma vida significativa e com propósito. Então, a gente está falando aqui de propósito de vida, né? Às vezes, até a gente pergunta o propósito de vida de uma pessoa que já está ali por volta dos seus 40, 50 anos e instruído ou não instruído, a pessoa, muitas vezes, e talvez até tipo, pessoas com MBA não sabe o propósito de vida ainda, não conseguiu encontrar isso, né? E a psicologia positiva, ela ajuda um pouco você em busca disso, tá? E também fala da maneira que possa cultivar o melhor das pessoas e ter experiências sobrenaturais no trabalho, no amor, na família, na diversão, tá? O fundador da psicologia positiva foi Martin Seligman. Ele, então, como eu disse para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, ele começou a ter uma percepção e viu que o estudo da psicologia, ela sempre estudava a doença, né? E sempre no reativo, né? Sempre querendo reparar o dano já feito. Então, por que não estudar como a gente pode ser proativo, em vez de deixar ter o dano e fazer que a pessoa seja feliz e não chegue numa área de doença, tá? Esse aqui é o Martin Seligman, tá? O Martin Seligman, ele foi o fundador da psicologia positiva, ele conseguiu somente em 98, se eu não me engano, publicar o primeiro nível, criar o Instituto de Psicologia Positiva, tá? As meninas aí que são da área, que a Mara, a Neuza, se quiser deixar comentário aí, falando um pouco melhor, porque de história, às vezes eu não sei muito bem, tá? Então, assim, essa frase dele é muito legal. Os prazeres são sobre os sentidos e as emoções. As gratificações, em contraste, são sobre a representação de forças de virtudes pessoais. Os prazeres vêm facilmente. Prazer você pode comprar, né? Eu posso ir lá comprar uma Ferrari, né? Ah, posso. Brincadeira, gente. Ainda não consigo comprar uma Ferrari, né? Mas é um prazer momentâneo. Quantas pessoas que a gente não vê que estão extremamente ricas em depressão, com crise de pânico? Então, essa parte de que o dinheiro consegue comprar, ou qualquer tipo de prazer, ele vem fácil. Mas para ser uma ação perene, tem que ser uma gratificação conquistada na alma. É uma coisa que é mais profunda, ok? Aqui a gente mostra um pouquinho sobre a tríade da felicidade autêntica. Como é que é essa tríade da felicidade autêntica? A gente tem 3 passos, né, para chegar numa felicidade autêntica. Ela vai começar num nível de vida prazerosa. A vida prazerosa, ela vai ser uma vida em que eu vou ter mais emoções positivas do que negativas. Um segundo estágio seria a vida engajada, em que maior parte do tempo eu vou ter um estado mental positivo. Eu vou entrar num estado de flow. Eu vou conseguir esvaziar a minha mente, que é o mindfulness, ok? E, gente, uma coisa que é importante a gente lembrar, somos todos seres humanos. Todos nós erramos, todos nós temos momentos ruins. E os momentos ruins vão existir e cada vez existir mais. O que a gente tem que saber é como que a gente consegue sair desses momentos ruins e não ficar se martirizando ali, ok? Um último estágio seria ter uma vida significativa, que seria o florescer. É quando eu consigo encontrar qual que é o meu propósito de vida, eu consigo trabalhar em cima do meu propósito de vida.
Algum comentário, Dé? Não, Carol, por enquanto não. Pode Ok, seguir adiante aí, depois eu comento. tá ótimo. Então, isso aqui é um espectro da saúde mental, né? No qual a gente tem aqui, é uma curva normal, né? Para quem é da área de exatas aí, já deve ter mais que visto essa curva. A gente tem um estado aqui de estado mental moderado, que é o estado normal que as pessoas estão no dia a dia, tal, não está nem extremamente feliz, nem extremamente triste. E a gente tem aqui um estado que começa, e o eixo Y aqui é o número de pessoas. Então, aqui a gente tem gente em estado de murchamento, que a gente, que é aquela assim, é, tá bom, mas tá ruim, mas tá bom. E aí a gente tem depois um estado de doença mental, tá? Que seriam pessoas que estariam já em depressão, em crise de pânico e tudo mais. No lado direito, a gente tem o que que na psicologia positiva é chamada de florescimento. O que é o florescimento? Aquela pessoa que consegue estar trabalhando no seu propósito de vida, consegue, por exemplo, tem os momentos de adversidade? Sim, tem, mas ela consegue se recuperar muito rápido, porque ela tem resiliência. Mais para frente eu vou falar um pouco mais da resiliência, tá? E o propósito e a missão da psicologia positiva é tentar trazer esse gráfico para a direita. Quando eu trago esse gráfico para a direita, o que eu faço? Eu faço duplicar esse número de pessoas em florescimento. E é essa a ideia da gente duplicar pessoas que conseguem ficar mais tempo feliz. E não é aquela felicidade superficial, não é aquela felicidade que vai passar. Você fala assim, tipo, ai, que pena, eu vou voltar dessa viagem, minha vida vai voltar ao normal, ai, vai ser aquele peso de novo, né? E agora a grande pergunta, né? Você acha que dinheiro traz felicidade? A Débora vai colocar uma enquete aí para vocês. Vamos ver, né, se aparece aí para nós. Tô Vamos colocando aqui pensando, já, gente, o Carol. que vocês acham? Se dinheiro traz felicidade ou não? E se alguém quiser deixar algum comentário no chat, aí a gente lê. Tô entrando com a enquete já, pessoal. Aguarda só um minutinho. Carol, só um comentário aqui no chat que a Mara, acho que é sua colega que fez o curso contigo, disse que a tua apresentação tá perfeita, viu? Obrigada, Marinha. Vamos lá. Acho que agora a enquete vai aparecer para vocês aí. O que é a ideia? Que a gente consiga entender como é que as pessoas estão pensando, entender em termos de porcentagem, o que cada um pensa, tá? E foi esse o propósito da enquete. Não apareceu aqui ainda, tá, Dé? Tá, eu Se não acho que. aparecer, tudo bem, a gente pode deixar os comentários aí no próprio chat. Mas acho que vai aparecer, Carol. Eu salvei aqui. Vamos lá. Salvei, acho que agora vai. Tá lento, mas acho que vai. A Ju é minha irmã, eu acho, gente. Oi, Ju, tudo bem? Ficamos tristes em Paris. Ela deu risada. A Marcela respondeu, não, apenas. Ixi, agora apareceu a enquete aqui, aí eu fiquei perdida. Então, tem aí para vocês escolherem a opção, o que faz sentido para você. O dinheiro traz felicidade, a felicidade traz o dinheiro e a felicidade não tem qualquer relação. Ou alguma outra alternativa, né, gente? Então, vamos aguardar um momento, vou lendo aqui também, vou voltar para os comentários. A Marcela falou, não traz felicidade, apenas quando supra as necessidades básicas. Boa resposta. O Igor respondeu, penso que não traz, mas ajuda e facilita alguma situação. A Marcela disse, a partir daí já não tem interferência. Acho que ela complementou, né? Que é até as Sim. necessidades básicas e a partir daí não tem interferência. Vamos ver, Dé, como é que estamos na nossa enquete? Aparece para vocês automático aí a enquete. A gente está com 54% da felicidade traz o dinheiro traz felicidade está com 33% e as duas coisas não têm relação, dinheiro e felicidade, 13%. Legal, bem legal aí. Obrigada pela participação de todos, tá?
Então, voltando aqui na apresentação, esse é um gráfico que eu trouxe que ele foi publicado na CNN, tá? E o que ele mostra nesse gráfico, tá? Ele mostra aqui nesse eixo qual que é o índice de sentimentos bons, que seria a curva azul clara, e índice de sentimentos negativos, que seria a azul escura. E aqui, nesse eixo X, ele vai mostrar quanto que é a receita anual que a pessoa recebe. Esse é um gráfico feito numa pesquisa nos Estados Unidos, então os valores podem mudar se a gente vai de uma localidade para outra, tá? Então, quando chega aqui num valor de 75 mil dólares por ano de receita da família, então ele começa a ter um maior nível de sentimentos positivos e um menor nível de sentimentos negativos. É um breaking point aqui, né? E o que isso quer dizer? Exatamente como alguém comentou, que o dinheiro ele influencia sim até suprir as necessidades básicas, até uma fase. Aí depois de um certo momento eu começo a ter emoções positivas, e o triste é que eles terminaram esse gráfico aqui e parou aqui. Mas a gente já começa a ter um processo que começa a decair os sentimentos positivos, né? E aí os negativos começam a querer dar uma aumentadinha aqui. Se a gente fosse as pessoas que ganham mais de 1 milhão, 2 milhões, a gente ia ver que isso já não tem tanta influência, tá? Então, até um certo valor de entradas, né, de receita, o dinheiro aumenta as emoções positivas. Já depois disso, nem tanto. Fatores que modificam esse gráfico, né? O sexo. As mulheres, por exemplo, elas precisam de um pouco mais de dinheiro para se sentirem felizes, para terem mais emoções positivas. Se vocês me perguntarem o porquê, aí eu vou falar a teoria da Carol, isso não é científico, é porque as mulheres se cuidam um pouco mais. E aí eu vejo entre eu e meu marido, às vezes eu gasto dinheiro com manicure, gasto dinheiro para pintar o cabelo, que já está chegando na fase dos brancos, né? As luzes brancas que eu tenho, né? E grau de instrução também influencia, tá, gente? Então, por exemplo, uma pessoa que já tem um MBA, tem uma especialização, ela já tem sonhos um pouco maiores, tá? Não é uma regra, tá? O ambiente que a gente vive, né? Se eu vivo num ambiente mais simples, eu vou querer coisas mais simples. Se eu vivo num ambiente de pessoas que possuem. E às vezes a gente olha, né? A comparação é muito ruim. No treinamento foi falado um pouco sobre a comparação e como a comparação influencia na felicidade. E depois vocês vão ver as 10 coisas que deixam as pessoas felizes. A comparação é uma das coisas, elas não se comparam a outras pessoas. Porque às vezes quando a gente se compara, porque meu irmão, ele estudou a mesma coisa que eu, e ele, nossa, ele tá super bem financeiramente e eu tô aqui capengando, né? Gente, não comparem, cada um é um ser, é um indivíduo único. E cada um tem suas virtudes. Cada um tem suas virtudes, cada um atua no seu campo. Ok? E a religião influencia também. A gente vê que pessoas religiosas às vezes têm um índice de felicidade muito maior com muito menos. Ok? Passando para o próximo. Tem um comentário, tem vários comentários, Carol, no chat, só para te interromper um minutinho. Não, na verdade, eu achei interessante é que todo mundo comenta, né, que dinheiro traz felicidade por um determinado período e depois nem traz tanto reflexo, né, na psicologia positiva e nem traz tantas emoções positivas, né? Tem gente que comenta que sim, né, por questão de sobrevivência aí a gente precisa, né, de dinheiro para ter o sentimento de felicidade, né? E tem acho que o Genaro que trouxe aqui uma capa de uma Isto É, de 2010, que diz que a gente já foi feliz com menos dinheiro do que isso, né? Então, os padrões também mudaram ao longo dos anos, né, Carol? Eu acho, né? E eu concordo com ele aqui. A gente vê uma mudança de padrão, né? Hoje, por várias influências, eu creio, né? No Brasil, por exemplo, de outros países até, eu acho que a gente se tornou pessoas até mais consumistas, né? Que precisamos de mais dinheiro. Isso também mudou o padrão, né? Você lembra de antigamente, nossos avós, né? Eles eram muito mais felizes com bem menos dinheiro, né? Também.
Eu não sei se depois o Genaro puder comentar mais o que está comentando nessa proposta aqui da Isto o motivo, né, de informar isso seria legal para a gente saber aqui. Tá, vamos só deixar para o final, né? Porque senão eu tô nos primeiros slides, a gente só tem mais meia hora. Não, tranquilo, ia pedir para ele colocar no chat aqui para nós. Legal, tá coloca bom? no chat que aí a gente vê depois, tá? Eu achei interessante aqui, a Ellen fez um comentário que ela fica tão feliz quando ela sai para comer algo gostoso. E quando eu estava nesse treinamento, foi comentado sobre pessoas que ganham na Mega Sena, que elas ficam muito felizes por um tempo e depois de um tempo elas perdem o prazer em pequenas coisas. Eu achei fantástico isso, como sair para jantar. Porque aí, tipo, você pode sair a hora que você quiser, né? Tanto faz, tanto fez, você vai gastar e, tipo, não vai te fazer diferença. Então, esses pequenos prazeres acaba perdendo, né? E tem tudo a ver com esse gráfico aqui, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos estudos, vou tentar agilizar um pouco, tá, gente? São vários estudos, eu tentei sumarizar e compactar o máximo possível esse tema, tá? Então, em estudos com 800 milionários, mais da metade afirmou que a riqueza não trouxe mais felicidade. Outro estudo, com pessoas com um ativo de mais de 10 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, gente, a gente está falando de 55 milhões de reais, 1/3 das pessoas com esse ativo afirmou que o dinheiro trouxe mais problemas do que felicidade. Então, imagina uma pessoa que está com esse ativo todo, provavelmente vamos falar, um empresário, eu imagino um empresário, né? E às vezes não conseguiu faturar o que precisa e tem 1.000 funcionários para pagar no fim do mês. E não tem o dinheiro, né? Então isso pode gerar muito mais preocupação. E o que eu achei o máximo disso aqui? Foram mostrados vários estudos no nosso treinamento, tá? Teve um estudo com calouros da faculdade. E esses calouros da faculdade pegou-se essa amostragem e viu as pessoas que eram mais felizes. 16 anos depois, pegaram essa mesma amostra de pessoas, tanto os felizes como os não felizes, e o que viu? Que esses que eram mais felizes lá no passado tinham seus maiores salários. Então, o que é a conclusão? É que a felicidade traz dinheiro, tá? E isso é muito legal. Quando a gente está feliz, quando a gente está... a gente engaja, a gente consegue performar. É um negócio fantástico, tá? Aqui o gráficozinho, né, que foi colocado aqui, sobre como que é a felicidade em relação à quantidade de dinheiro, tá? Outros benefícios da felicidade. Pessoas mais felizes são eficientes e conseguem usar melhor suas capacidades. Têm melhores relacionamentos, porque elas olham lá no positivo, elas conseguem dar feedbacks, mesmo que seja um feedback difícil, elas conseguem dar um feedback difícil, mas amoroso, com propósito de edificação. Essas pessoas têm melhor saúde. Isso é provado, tá, gente? Isso aqui eu não tô colocando nada aqui que é minha observação. Quando for minha observação, eu vou falar para vocês, tá? Então, o sistema imunológico é melhor, menor risco de cardiopatia, de diabetes, de pressão alta, melhor sono, redução de hormônios ruins e aumento de hormônios bons. Hormônios ruins como cortisol e hormônios bons como... Ai, esqueci, gente, não sou engenheira. Então, vamos falar do primeiro nível aqui, que são as emoções positivas. Emoções positivas, segundo Barbara Fredrickson, a gente tem aqui 10 emoções que são fundamentais para a gente estar num nível de vibração mais positiva. Seria alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, admiração e amor. Quando a gente olha para essas 10 características, algumas delas chamam a atenção, né? Por exemplo, o orgulho aqui não é o orgulho no sentido de, eu sou orgulhoso, e é o oposto de humildade, né? O orgulho é quando você vê um trabalho que você fez e que você se sente bem por aquele trabalho, que aquilo te edifica, que aquilo te... E isso é um sentimento positivo. Ou quando você olha para o seu filho e você vê quanto que ele cresceu nesses últimos anos e tudo que ele vem fazendo
como ele vem impactando nas pessoas ou a profissão que ele conseguiu. Esse tipo de orgulho, tá? A esperança é um que é muito interessante. Esses dias eu escutei uma palavra tão bonita sobre esperança, eu vou ver se eu lembro aqui, mas era alguma coisa sobre a consciência do futuro que pode acontecer. Ela estava muito ligada à fé. E eu achei, assim, fantástico. E o que é a fé, né? É a gente saber, a gente ter certeza de que algo de bom vai acontecer. O interesse, né? Por exemplo, você pega uma pessoa que tem interesse de estudos. Eu sou fascinada por saber de tudo um pouco, então eu vou lá, fuço na internet, se alguém me fala uma coisa, por exemplo, a microbiota influencia no humor, então eu vou lá, pesquiso para ver se tem fundamento ou se não tem, tá? Gratidão, gente, a gente vai ver que aqui muitos dos exercícios, eles estão relacionados à gratidão, da gente conseguir praticar e agradecer. E eu não sei se vocês têm pensado isso hoje em dia, o quão grato vocês estão hoje na vida de vocês, né? Então, o que a gente, na psicologia positiva, a gente acaba entendendo que a gratidão é um tipo de sentimento que faz você se edificar. Então, às vezes a gente acorda assim, tá meio quadrado, meio de mau humor, né? Poxa, nem pensa que a gente, pô, levantamos da cama, estamos saudáveis, conseguimos o emprego dos sonhos, ou conseguimos simplesmente respirar sem precisar de um aparelho, né? Nessa época de corona aqui, então assim, esse tipo de sentimento, ou simplesmente gratidão porque caiu uma chuva e a gente estava precisando, sabe? E tudo isso, esses sentimentos nos edificam, ok? E aí veio uma perguntinha que a gente fez aqui, eu não sei se vocês sabem, existe uma correlação entre o número de emoções positivas que a gente tem em relação às emoções negativas para a gente se sentir bem. Ou seja, a partir do momento que eu senti uma emoção negativa, quantas emoções positivas eu preciso ter para que anule aquela emoção negativa? Alguém tem ideia aí? Não sei se vai estar no chat ou se a Débora vai colocar um quiz. Oi, Carol, eu estou tentando montar o quiz aqui para ver se cabem as 10 para o pessoal pontuar. Se não couberem, a gente pede para o pessoal colocar no chat, mas acho que vai dar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar o quiz aqui. Só um segundo, pessoal. Ó, a Ju colocou de 5 para 1, a Letícia 5 para 1 também. Não cabem todas, tá, pessoal, mas o quiz é mais no sentido de quais as 3 emoções positivas mais fazem parte da vida do dia a Desculpa, dia, era né, a Carol? Bárbara, né? Tá no anterior, desculpa, Dé. Passei. Imagina, vamos ver se ele. Eu coloquei as principais aqui, Carol, as primeiras 6, vai, que eu acho que são mais relevantes. Vamos ver se aparece aí para vocês o quiz. Tá. Então, O esse pessoal puder quiz, marcar. fala um pouquinho dele, Dé, pra gente. Esse quiz é para, no sentido, pessoal, como a Carol falou, né? Depois ela vai contextualizar melhor essa questão das 3, de quantas, né? A gente precisaria aí para anular uma emoção negativa, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês quais as 3 emoções positivas, dentre as 10 aí que vocês estão vendo, elas estão mais presentes no dia a dia de vocês, né? Quando vocês passam por uma situação negativa, né? Como é que vocês revertem isso com emoções positivas? Ou num dia comum, né? Sem nada assim, o que mais faz parte do seu dia a dia dentre essas 10 aqui? Eu não sei se o quiz está aparecendo, Carol, eu não consegui lançar. Está aparecendo? Legal, Tá. se vocês puderem pontuar aí as 3 mais presentes. Eu vou ver aqui, eu só não sei como é que eu faço para ele vir para cá, mas eu posso fazer assim, ó. Aí dá para vocês verem como é que tá no quiz. Ok? Então, é bem interessante isso, por exemplo, gratidão, antes de eu fazer esse treinamento, quando o professor Elder Kamei, tá, pessoal, se vocês quiserem procurar um pouco mais, ele dá muitas palestras online, depois eu escrevo aí no chat, tá?
E quando ele perguntou isso, eu falei assim, gente, eu não sou grata. Eu falei assim, olha que coisa incrível, eu não sou grata porque eu tenho uma família linda, eu tenho um marido lindo, eu tenho cachorros, eu tenho, sabe, eu tenho irmã, irmão, eu tenho, nossa, é tudo perfeito na minha vida e eu não sou grata a isso, sabe? E isso fez com que eu começasse a olhar mais para dentro de mim, o que eu podia mudar sobre isso, né? Então, olha aqui, a gente tem 15% das pessoas respondendo que esperança, 12% das pessoas orgulho, 9% admiração. Então, esse sentimento de admiração é muito curioso, tá, gente? É quando a gente admira alguém, a gente olha e fala assim, putz, que legal esse trabalho que a pessoa está fazendo. E não é naquela admiração no sentido de endeusar a pessoa, de falar assim, ó, oh, meu cantor dos séculos. Não, não é isso. Isso acho que não faz bem para ninguém, né? É mais admiração no sentido, assim, de, tipo, eu vejo minha irmã me admira, eu acho muito fofa ela, quando ela me admira, eu fico super emocionada, tá? O amor ao próximo, né? O amor, seja ele ao próximo, seja ele aos seus familiares, as pessoas, é um dos que mais apareceu. Alegria, 19%, e 24% de gratidão, gente. Olha que legal. 24% de gratidão. E eu não tinha isso, tá, gente? Cada um tem o seu, né? Isso é interessante. Então, voltando às posições, às emoções positivas versus as negativas, deixa eu ver, agora eu vou voltar na pergunta do chat, né? A gente teve um 5-1 aqui, que estava vencendo, né? E eu vou passar para vocês. Então, quando a gente. Isso é técnico, tá, gente? Isso foram feitas análises. Na psicologia, tudo precisa de comprovação, tá? Então, só para vocês saberem. Então, para cada uma emoção negativa, a gente precisa de 3 positivas. Ou seja, se você falou para sua colega de trabalho, acho que você deu uma engordadinha esse fim de semana, ou então o que você vai ter que fazer, né? Nós já vamos pensando aí 3 coisas que a gente vai ter que fazer. Assim, você quer que eu faça isso para você? Só brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Então a gente tem que sempre tentar ter o balanço disso e tentar ter um approach positivo, né? A boa notícia é que a gente tem influência sobre isso. Então a gente pode impulsionar as emoções positivas, né? E querendo ou não, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que é negativa. E a gente tem que pensar com nós mesmos, né? Eu fiz uma coisa negativa, né? E agora? O que eu faço? Né? Como é que eu faço para superar isso? Né? Então, cada um de nós tem uma influência de 40% de impacto na nossa experiência de felicidade. Então, como eu já falei para vocês, expressar a gratidão, momentos de savoring com a graça da vida. Isso eu vou explicar para vocês. Tem um exercício aqui que é muito interessante. Savoring, do inglês, ele vem de saborear, tá? E saborear aqui é a vida. Saborear, por exemplo, contemplar um céu, as nuvens se mexendo, né? Você vê as crianças às vezes fazem umas brincadeiras, ficam olhando as nuvens, imaginando que aquilo é um dinossauro. Eles estão fazendo savoring, né? Que a psicologia deu esse nome. Ou eu simplesmente eu saboreio o momento de tomar café, né? Eu sinto o cheiro do café, né? Aí tem todas as teorias ali que tem que usar os 5 sentidos, tudo mais. E quando a gente aumenta esses momentos de savoring, eles aumentam o nosso índice de positividade. É impactante, gente. Eu comecei a fazer isso com um pet, simplesmente com um cachorro. De repente, você tá brincando ali com o seu cachorro, começa a fazer o carinho no cachorro. Eu gosto do chulé do cachorro, gente. Tenho que confessar, eu cheiro a patinha do cachorro, assim. E adoro o chulé do cachorro. Isso simplesmente é um momento do seu dia que você para não pensar em mais nada, só naquilo. Só entre você e seu cachorro ali, né? É um momento muito... são momentos muito prazerosos, né? E seja, então, voltando às emoções positivas, aproveitar os prazeres simples, seja sair para jantar, como alguém comentou ali. Tá? Eu sou ruim de nome, tá, gente? Desculpa. Cultivar o otimismo, mesmo nas adversidades. Então, tem uma coisa que eu comecei a fazer, né? Quando alguma coisa muito ruim acontece comigo, eu penso, o que isso me fez aprender, né? O que isso me fez edificar?
Fechou uma porta de um lado, quantas abriram de outro lado? E às vezes não é no momento, né, gente? A gente pode fazer até um exercício do passado, né? Eu tive momentos muito ruins na minha vida e que depois eu vi quantas portas se fecharam, quantas se abriram, né? Isso, e a gente sempre, se a gente tá dentro fazendo as coisas da maneira correta, sem roubar, matar e fazendo esse tipo de coisa, as coisas boas vão acontecer para nossa vida, tá? Usar nossas forças de caráter, e isso eu vou falar já no segundo dia, tá? São as nossas características pessoais. Quando a gente usa essas forças, a gente consegue estar em um momento de vibração mais positiva. A meditação mindfulness, que é a meditação que a gente acaba esvaziando a nossa mente. E depois eu vou mostrar um pouco de técnicas. E resiliência, gente. Essa resiliência, eu queria concentrar um pouco de tempo nisso. Não sei se todo mundo sabe, quem é engenheiro aqui provavelmente já teve algum momento na vida que teve uma aula de materiais que fala sobre a resiliência de materiais, que é a capacidade do material esticar e voltar na sua mesma forma, né? A velocidade que ele consegue esticar e voltar, e submeter a um estresse e voltar à mesma forma sem estar danificado, né? O elástico, ele possui uma resiliência boa, a mola possui uma resiliência boa, só que chega uma hora que o elástico começa a esgarçar, a mola perde a sua eficiência, né? E a resiliência humana, como que ela vem? A resiliência humana, ela vem no sentido de, tive uma adversidade, tive uma situação ruim no meu trabalho, e agora? O que eu faço? Eu vou ficar me martirizando com aquilo, eu vou ficar sofrendo todos os dias porque aquilo aconteceu, eu vou pegar uma raiva de uma pessoa, ou simplesmente eu vou entender que aconteceu aquela situação ruim e eu vou me recuperar rapidamente, voltar ao normal e aprender com a situação. Então, quando a gente pega situações de adversidade, a gente consegue aprender com a situação e voltar rapidamente ao nosso normal, é fantástico. É fantástico. E a gente para de sofrer com coisas que a gente não pode mudar mais. O passado a gente não vai mudar, gente. Então, isso é muito importante. Se eu não tenho capacidade de mudar alguma coisa, é interessante vou citar um exemplo que aconteceu alguns minutos, exatamente 9 horas. Nossa conferência era 9h30. Eu optei por ficar em casa, que eu falei assim, aqui eu consigo me trancar no escritório, ninguém vai passar, ninguém vai me tirar o foco, porque se passar alguém na minha frente, eu já perco o foco. 9 horas da manhã, eu falando com a Débora, testando as telas, tudo mais, acaba a minha internet. E eu tava justamente com medo disso. Acabou a internet, gente, não tinha sinal. Eu falei assim, gente do céu, o que eu vou fazer com as pessoas? Eu catei tudo, falei assim, tô indo pro escritório. Já tava pronta para ir pro escritório, voltou a internet. Aí volta tudo. E eu fiquei num estado, gente, que eu falei assim, o que eu tenho que pegar? O que eu tenho que pegar? Então, eu fiquei... A mola funcionou bem, né, Carol? Você falou que teu filho falou para você, você já tá passando de mãe para filho. Respira, mãe. E aí você respirou e a mola funcionou. Meu filho ficava atrás de mim. O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? Eu falei assim, falhou a internet, filho. Mamãe vai ter que correr, porque tem um monte de gente. Então... E aí, ele, mamãe, respira, mamãe, só respira. Aí eu, tá bom, filho. Tá bom, filho. Aí eu respirei, tava pegando a chave do carro, meu marido, ó, voltou a funcionar. Então, isso é muito importante, a gente conseguir ter essa resiliência de voltar ao normal, né? Quando a gente for falar da felicidade no terceiro nível, que aí vai envolver mais relacionamentos, a gente vai falar a relação entre casais. Essa relação muda um pouquinho, tá? Isso é bem interessante, porque entre casais precisa de um pouquinho mais, né? Só falando um pouquinho, por que precisa de 3 para 1? Alguém tem uma suspeita do por que precisa de 3 de emoções positivas e uma negativa? Alguém já pensou nisso? Então, assim, o que a gente faz, né? Quando a gente tem uma emoção negativa, a gente acaba dando tanta ênfase nela que a gente esquece as positivas que a gente teve no dia, né? Então, por isso que a gente, às vezes, precisa de 3 positivas para uma negativa, tá? Indo para o próximo Carolzinha, slide, aqui é... só um comentário, que você vai para um assunto super interessante aí do funil. A gente já passou, você pediu para te avisar com 15 minutos, a gente está com quase 10, tá, para terminar. Então,
Só para coordenar teu tempo, faltam 11, na verdade. Ok. Para terminar Obrigada, o dia de hoje, tá? Mas eu acho que você vai entrando num assunto bem importante aí. E se não der tempo de concluir, que a conversa está super boa aqui, a gente continua na próxima sessão. Perfeito, perfeito. Então, vamos falar um pouco sobre as emoções positivas e as emoções negativas e como funciona essa espiral, né? Quando a gente começa na psicologia positiva, a gente começa nessa espiralzinha aqui. E chega um momento, não sei se vocês lembram da regra da mão direita ali na faculdade, né, quem falava, né, a regra da mão direita, se a corrente está indo para esse lado, vai subir, né, se o magnetismo está indo para esse lado, vai subir a corrente. Então é exatamente isso, gente, quando a gente começa a ter satisfação, esperança, otimismo, essa espiral tende a subir automaticamente, vai para cima, é um boom, de repente, né, é exponencial. E o que acontece? Se a gente começa a ter muitas emoções negativas, como frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, estresse, dúvida, culpa, preocupação, vai para baixo igual. Então, por isso que a gente tem que cuidar com isso, né, gente? Então, por isso que é a ideia da gente ficar mais tempo no positivo do que no negativo. Então, isso que ajuda. Quer agregar alguma coisa aqui, Dé? Não, na verdade, eu acho que aquele exemplo que você citou, né, Carol, é prático, né? Faz todo sentido, né? Quando você começa a descer no funil aí, né? Que te bate um desespero e se você não segurar a onda, você vai descendo, né? Você precisa esse momento das dicas que você deu anteriormente, né? De respirar, se colocar naquele momento e pensar como é que eu posso fazer para reverter isso, né? Porque se você permitir, você desce até o fundo do funil, né? Você tem que Exatamente. buscar reverter o quanto antes. Nos últimos slides eu coloquei então deixa eu correr para chegar lá, que Vai lá. é exatamente disso, e aí é o meu input, tá, gente? Isso não veio do curso, é o que eu estou vivendo na prática, como que eu fiz. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, tá? Eu vou ver uma maneira de mandar para vocês essa apresentação, tá? Que eu acho importante que vocês pratiquem, tá? Que não fique só nessa 1 hora que a gente tem aqui, porque é muito pouco tempo, tá? Então, quando a gente estava preparando, a Débora falou, Carol, vamos enfatizar nisso, porque a gente só tem 1 hora com as pessoas. E o que a gente quer? Nessa 1 hora, que a gente consiga passar para vocês técnicas que vocês consigam ter um nível de emoções mais positivas do que negativas no seu dia a dia, tá? Fazer um inventário de gratidão, gente. Listar tudo que você considera uma bênção na sua vida, que você considera pessoas, coisas, fatos, circunstâncias, recursos, tudo, desde o momento que você foi demitido num trabalho ou teve uma dívida grande e o que você fez para recuperar daquilo. Ver como é que você conseguiu se sair e ver toda a imensidão da gratidão que você pode ter. Isso ajuda muito, gente, a melhorar o nosso índice de felicidade, tá? Diário da gratidão é um exercício que a gente faz durante 21 dias. Todos os dias à noite, a gente escreve ali, por que esse dia valeu a pena? Pelo menos 3 coisas boas que aconteceram. E como você contribuiu para que essas coisas boas acontecessem, né? Exemplo, fui jantar com meu esposo ontem à noite. Como que eu contribuí? Eu insisti muito. Eu insisti muito. Ele queria ficar em casa. Eu insisti muito e foi maravilhoso, foi muito bom, tá? Então esse tipo de coisa influencia como você pode agir, né? E a partir do momento que você pensa no que aconteceu e como você agiu, você começa a agir mais assim, uma coisa que vai para o seu subconsciente, tá? E até você pode listar com as adversidades que aconteceram no dia e o que você tira de benefício delas, né, no dia de hoje, ou então em um futuro próximo, né? O que você aprendeu com isso que aconteceu, tá? A gente tem uma carta da gratidão e uma visita da gratidão. Então você pode pensar numa pessoa que foi muito especial para você, que foi prestativo, que essa pessoa não tem nem ideia de quem você é, às vezes, e escrever uma carta
para essa pessoa e entregar essa carta. Se possível, você liga para a pessoa, marca uma visita e lê em voz alta para a pessoa. É muito marcante, gente. É até interessante. Por exemplo, teve uma. Eu tenho 5 minutos, não vou entrar nisso, que eu quero entrar em outras coisas, tá? O savoring que eu já falei para vocês, eu vou passar mais rápido, tá? Então a gente pode ter momentos de savoring, seja olhando o céu, seja contemplando a natureza, seja contemplando a vista do seu prédio, cheio de prédios em volta, escutando um barulho e simplesmente sentir o cheiro, sentir o gosto, saber que você está vivo e sentir seu batimento cardíaco. Você, às vezes a gente consegue entrar em níveis sobrenaturais de momentos prazerosos. Aqui a ideia é praticar pelo menos 30 minutos por dia durante uma semana. Esse aqui que eu queria perder gastar um pouquinho mais de tempo, perder, não ganhar, na verdade, é porque a gente está aqui num ambiente mais profissional. Então, listem 3 atividades no seu trabalho ou na sua universidade, ou até para quem ainda não está no mercado de trabalho ou que tem seu ambiente, você pode fazer com a vida pessoal também. 3 atividades que te geram emoções positivas. Lista também uma que te gera emoção negativa. E aí você pensa assim, como eu posso aumentar esses momentos de emoções positivas? Para atividade de emoção negativa, o que eu posso fazer para ela ficar mais leve? Cria um plano de ação para ter mais momentos positivos e reduzir os momentos negativos. Então aqui eu vou falar, para ser mais rápido, tá? Porque senão a gente vai invadir no tempo, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu pensei no meu dia a dia, né? Eu listei 3 atividades que eu gosto muito. Uma delas eu vou falar para vocês é dar treinamento técnico, né? E ver as pessoas se desenvolvendo bem. Como que eu comecei a fazer? Eu comecei a oferecer mais o treinamento. Eu comecei a ver pessoas que têm necessidade, perguntar: você tem interesse, você quer? E dou treinamento. Ou eu vou numa visita técnica, eu pego uma pessoa que eu vejo que ela tem interesse e ensino ela ali, né? Isso eu consigo aumentar esses momentos, tá? E com a emoção negativa, Carol, o que que você faz? Tem uma coisa que eu não gosto, né? Em casa, vamos falar, lavar louça e no trabalho é fazer relatório de despesa, né? Então, pensando no trabalho, relatório de despesa. Antes eu tinha tipo, vou ter que fazer relatório de despesa. Deixava para o último minuto para fazer. Era pesado, e sempre ficava com muita dificuldade. O que que eu fiz para isso ser menos negativo? Toda vez que eu já pago alguma coisa numa viagem, eu já coloco no meu envelopinho, vou juntando no meu envelopinho. A gente não manda a nota agora. Então manda para o meu e-mail. Recebi o e-mail, já encaminho, já deixo uma pasta especial. Deixo tudo muito fácil para a hora que eu for fazer, é simplesmente pegar tudo e mandar, tá? Então, eu facilitei o meu processo e não deixei para o último dia agora. Então, sempre que eu retorno da viagem, assim que carregou no sistema, eu já faço, tá? Então, um processo que antes levava para mim 3 horas, agora hoje eu consigo fazer em 30 minutos. E ele ficou mais leve, ele não ficou tão pesado, porque eu já me organizei de uma maneira que ele fica, não é tão pesado, tá? Então, sempre cria um plano de ação, tá, gente? Então, aqui eu achei interessante agregar isso, e isso é uma coisa minha, tá? Não veio do treinamento, mas foi com base no treinamento, com base em outras coisas que eu venho vivendo. Tá, eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo, tá, gente? Nunca consegui. E acho que estou longe de conseguir e difícil de chegar nisso. Então, assim, quando acontece uma situação ruim, ou eu falei que eu não deveria falar, ou estou vibrando nas emoções negativas, estou naquele lado negativo, pessimista, parará. O que que eu faço? Eu coloquei um passo a passo aqui. Reconheço o pensamento, ou reconheço a ação. Falei áspero, fui agressiva na comunicação. Reconheço. Paro, respiro fundo, como meu filho disse. Respira fundo, volta para você, olha para você dentro de você. E aí se conscientiza. O que eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia tornar esse pensamento positivo? Ou como eu poderia ter falado de uma maneira, a mesma coisa, edificando? E uma coisa muito importante, gente.
que eu coloquei aqui, arrependimento genuíno. Por que arrependimento genuíno? Porque quando eu não me arrependo, eu simplesmente vou lá, peço perdão e vou lá e faço de novo. Vou lá, vou ser agressiva de novo na comunicação. Vou pensar de novo daquele jeito negativo. Então, o arrependimento, ele faz com que a gente não volte naquele mesmo estado. Ou a gente não volte a falar agressivo com uma pessoa que, às vezes, não tem nem relação com o que está acontecendo. Atendente de telemarketing, né, Dé? E depois disso, peça perdão. É muito importante o pedir perdão. O que acontece? Quando a gente pede perdão, por mais que a outra pessoa não te perdoe, você tira uma carga de cima de você, que é aquela culpa de ter feito algo errado. Então, isso é muito importante, né? Ah, mas eu não vou pedir perdão porque eu vou ter que me humilhar. Gente, não é humilhar isso, é ter humildade de falar assim, olha, errei, sou humana, errei, tá? E perdoar. Eu acho que é importante a gente perdoar também. Quando a gente perdoa, porque às vezes tem troca de ofensas, tudo mais, quando a gente perdoa, isso fica mais leve pra gente, tá? E demonstrar o amor genuíno ao próximo, né? Seja num pensamento, ou seja quando a gente faz uma ação ruim, pede perdão com amor. Vai comunicar com amor. Isso é muito importante. É muito importante, tá? E nunca desperdice um bom erro. Gente, essa frase para mim ficou, eu ouvi ela num webinar sobre resiliência equestre e eu achei fantástica, porque assim, o que é um bom erro, né? Você errou. Antes, o que eu fazia? Eu errava, eu ficava me martirizando ali por uma semana, que eu errei, ai, como eu sou ruim, como eu errei, se fazendo de vítima, né? Não, gente, eu errei. Ok, o que eu posso fazer para corrigir? Tá? Como eu posso me antecipar para não errar de novo? Vai para a próxima. Pensa no próximo acerto, entendeu? E isso tá dentro daquela questão de resiliência. Gente, já deu nosso tempo. Vou correr, já acabou aqui. Vou deixar para vocês o via teste, tá? Daí se puder colocar aí no chat esse teste. Esse teste a gente vai usar para a próxima sessão. Ele é um teste que vai ver as suas forças de caráteres e virtudes. E ele vai ser usado nos próximos estágios da tríade da felicidade autêntica, tá? No survey, quando você entrar nele, ele vai ser do Instituto Via, tá? E você seleciona aqui o português, tem português de Portugal, acho que tem português Brasil também, tá? Então, isso é interessante para a gente fazer. E na próxima, a gente vai começar a falar sobre a vida engajada e a vida significativa. Se vocês quiserem ficar mais um pouco para a gente ler os comentários e tirar as dúvidas, eu consigo ficar. Tem muito comentário, Carol, no chat aí. Tem dicas, inclusive de livros. Bem legal. Vamos lendo? Vamos lendo. Onde você parou aqui? Você quer ler? Quer que eu leia? Você falou para comentar as emoções positivas. Que bonitinho, falando que me admira. Puxas. Eu também amo chulé de cachorro. Tem chulé de cachorro, tem cheiro de cabeça de gato, tem de tudo aqui. Eu me transportei, viu? Porque eu já tive cachorro também. Gente, Flávio, e o cheiro da barriga do gato? Coisa mais gostosa, né? Deixa eu ver aqui mais. A resiliência é tudo, principalmente a florestal. E a Cris apaixonada pela área florestal. Acho que a Cris lembrou da internet dela falhando ontem. Resiliência é o poder de transformar a situação ruim em algo positivo e tocar em frente, aconteça o que acontecer. Continue respirando. Lindo, Neuza. Quer comentar alguma coisa, Neuzinha? A Neuza também fez comigo o curso. Quer falar alguma coisa? Tira do mundo e fale. A Letícia falou, inesquecível a regra da mão direita. A Ana Robaldo Uma falou... dica de livro aí da Ana.
Mais esperto que o diabo. Ainda não li, mas me comentaram que fala sobre transformar situações ruins em oportunidade. Vou pesquisar a respeito, Ana. Legal. Nossa colega colocou a Patrícia aí, tive a oportunidade, ela participou da nossa mentoria do SUI, Patrícia Jalé, e ela colocou um trecho de Filipenses aí super bonito. O que é, resumindo? Amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que vocês aprenderam de mim, o que ouviram, viram e que entenderam. Faça assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Que lindo! Ai, que lindo! Arrepiou. Amei, Patrícia. É exatamente isso, gente. Se a gente tem um pensamento ou se a gente tem algum comentário que não vai edificar, trabalha isso dentro de você antes de colocar para fora, né? Trabalha isso antes de você. E se dentro de você já tá assim ruim, tenta trabalhar isso. Às vezes eu vejo que eu estou com nos comentários internos assim ruins. Às vezes falo assim, aquela pessoa, sabe, já pré-julgando, tudo mais. Para, não vai te edificar. Então, reconhece o pensamento e deixa ele ir. Simplesmente deixa ele ir. A Ju comentou sobre savoring num banho. É muito bom também, Ju. Muito bom. Só que não gastem muita água, gente. Como eu sou de meio ambiente, nem muito sabão. Vamos preservar a nossa água. Carol, isso aí. Muito obrigada por compartilhar esse aprendizado com dicas bacanas. Admiro muito a sua jornada. Obrigada, Cris. Uma dica minha para aprender um pouco mais. O livro Inteligência Positiva. E eu tenho uma lista aqui também, gente, no final do treinamento, que põe toda a bibliografia que foi utilizada para fazer os slides e também alguma coisa que ele recomendou durante o treinamento, tá? Tem o que chama Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, esse que me veio à cabeça agora. Tem vários aqui que eu posso deixar no chat. Esse comentário aí é da Cláudia Saldanha, Carol. Da Cláudia. Que bonitinha. Que legal. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é o que nos leva a não falhar novamente. Exatamente isso, Rodrigo. Super. E isso foi que me marcou muito, porque às vezes eu vim e pedia desculpa. O que adianta ficar pedindo desculpa 200 vezes? Né? A gente tem que cuidar para não fazer de novo e não ter que pedir desculpa de novo, não por ter que pedir desculpa, é para não machucar os outros, né? Quando perdoamos, tiramos o peso de carregar a pessoa nas nossas costas. Exatamente, Neuzinha. Muito bom. Aqui você colocou o link do survey. E a Neuza, parabéns, Carol. Siga por esse caminho, pois está segura, passando informação com muita leveza e graça. Linda. Gratidão por esse momento, sempre para refletir nesse tema. Dica de livro: 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Que legal, gente. Tem mais alguma coisa que não consigo tirar no mundo? Pense mais antes de falar. Dá uma lida aí para mim, que eu quero achar aquele tema sobre fé que eu falei para vocês. Tem vários outros comentários aqui. A Neuza te pedindo para seguir para esse caminho, que você traz o tema com muita leveza e graça. Ela disse que não consegue, inclusive, tirar do mudo, viu, Carol? Ela tentou, mas acho que a gente não está bloqueado de alguma forma, que eu tentei desbloquear ela. Gabriela agradecendo aí pelo momento, várias pessoas agradecendo. Tem várias dicas de livro, a Cris colocou um aqui, Felicidade, que é do Cortella, Karnal e Pondé. Tem bastante dicas de livro aqui, acho que vamos anotar todas essas dicas aí para passar para o time do SUI também. Se você vai conseguir compartilhar, não sei, a gente pode tentar colocar no Insta algumas dicas, Carol, seguindo esse tema. Tem muita dica aqui, eu vou tentar compilar todas essas dicas, tá? Tem várias dicas Mara de colocou livros. dos livros. O que eu posso fazer é listar os livros e colocar um slide disso e a gente coloca no Insta, tá? Legal, Essa tem sessão vai bastante. ficar gravada, tá, pessoal? A gente vai subir pro YouTube.
Aí, assim, se vocês tiverem alguém que vocês querem recomendar ela, vocês podem enviar. Não sei se alguém quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa. Acho que o pessoal não está conseguindo abrir. Deixa eu tentar desbloquear, ver se tem algum bloqueio aqui no Eu vou parar a microfone. gravação, tá? Então, obrigada aí a todo mundo. Eu fiz com muito carinho essa apresentação para todos vocês, tá? E a ideia é que a gente seja mais positivo no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, e que a gente consiga trazer isso e transbordar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigada a todos. E eu vou parar de gravar e a gente continua aqui só para